manejo diferente, porque as coisas se atualizam. Claro que nem tudo que é atual é bom, assim como nem tudo que é antigo significa que é bom. Então tem coisas antigas que não eram tão boas. Por exemplo, antigamente, quando as pessoas não tinham muito conhecimento, elas tinham muita tendência de catequizar pelo medo. Falando muito de inferno, de inferno, de inferno, de inferno. Não que a gente não tenha que falar, a gente tem que falar sobre o inferno. Mas não para que a pessoa queira se converter por medo, mas sim a gente precisa apresentar Jesus. E Jesus você apresenta ele pela verdade, não pelo medo. O temor a Deus é normal, é natural, nós temos que ter. Nós temos que ter cuidado da nossa alma. Nós temos que temer ir para o inferno. Nós não podemos ficar, não, vou andar de qualquer jeito, botar o carro na banguela e deixar as coisas irem. E essa voz de novidade e ao mesmo tempo de doutrina está ganhando espaço novamente. Sim. E agora com uma força que é muito difícil parar. Por quê? Porque os jovens agora eles estão olhando para nós, influenciadores, de maneira diferente. Antigamente nós olhávamos, digamos assim, pegando aqui o pessoal que gosta de estudar doutrina. Onde é que ele ia? Ia na Canção Nova, Escola da Fé, professor Felipe Aquino. Maravilhoso. O professor Felipe Aquino continua na internet. Ele está na internet. Porque ele precisa continuar lançando a rede da maneira que Deus a confiou. Ele não se deixou ficar para trás. E hoje os jovens eles olham para o professor Felipe Aquino, mas antes de conhecer o professor Felipe Aquino, ele conhece quem é o pupilo do professor Felipe Aquino, a pessoa que aprendeu com ele. No caso, eu, Guilherme, você. E aí daqui a pouco, lá na frente, vai ter quem aprendeu conosco, ensinando a nova geração. E assim, essa é a igreja. Não, e uma coisa interessante, por exemplo, no primeiro catequistas que a gente esteve junto, a gente era bem direcional. Olha, vocês vão para lá para poder estar com o pessoal. E a gente falava uma coisinha ali, falava uma coisinha aqui e tal, mas era mais bastidores ali, a gente tá ali e tal, não sei o quê. Aí foi passando um tempo e tal, não sei o quê. Nós tivemos o Mate que lançou o livro pela Ave Maria, que é uma das editoras que também está aqui, parceira do Catequistas Brasil. Ou seja, o conteúdo dele, daquele que passeava no corredor, ele meio que ele é pego ali, colocado num livro que aparece numa editora que também está em parceria aqui com a Paulus, com a Vozes e tantas outras aqui do Catequistas Brasil, que é muito voltado também ao direcionamento de várias editoras que estão ali fora e tal, não sei o que e tudo. Aí agora essa história se repete. Né? Essa história se repete porque, não sei se eu posso falar. Pode. Que você já prepara o seu livro também pela editora, né, e tal, pela editora Ave Maria. E eu já tive convite também de outras editoras que estão aqui, que eu não posso falar, esse eu não posso falar, claro. Para também lançar algum livro, né, em relação a tudo isso. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Aquelas pessoas que foram levando ali com seriedade aquilo que faz, que estavam inicialmente nos corredores do catequista, aquilo que ela foi amadurecendo, que ela foi falando, está virando livro, que está virando conteúdo, que está virando realmente formação. Né, como autor nas editoras que estão aqui sempre no Catequistas Brasil. Né? Isso é maravilhoso. Esse networking ele é maravilhoso para nós. Né? Não só aqui falando de uma questão de visão de mercado, uma questão de apostolado mesmo. Um livro, quando você deixa um livro escrito, ele fica para a eternidade. Isso mesmo. Você vai morrer, o seu livro vai continuar lá. Olha quantos autores hoje não estão mais vivos e a gente continua buscando as obras deles. Sim. Então essa que é a questão. E isso é uma resposta de Deus. De dizendo assim, esse trabalho da internet é um desejo meu. Deus só permite que a internet exista porque há ali uma forma de você buscar. Da mesma forma que o diabo usa da internet para roubar as almas, Deus permite que nós usemos dela para lançar as redes. Sim. E esse crescimento que a gente teve, eu acho que assim, tá formando entre nós que começamos ali, como digamos, entre aspas, os patinhos feios. Não que a gente fosse depreciado, entendeu? Claro, mas eu digo que quem estava começando. Sim, claro. E era um novo muito novo. Era um novo muito novo, exato, né? Que a gente agora forma uma rede de apoio, de troca de ideias, de um ajudar o outro, de um trocar ideia com o outro, de apresentar para o fulano que conheceu e tudo. E não é uma questão que a gente tem ali os nossos olhares também do mercado, mas a gente tem uma visão de apostolado em que o crescimento do Guto é o crescimento do Alan, o crescimento do Alan é o crescimento do Guto. Claro. Se você olha unicamente para o seu umbigo, você não está sendo catequista, né? Sim. Aí você sim está usando a internet para benefício próprio. Agora, quando você vê, primeiro, no outro, naquele que recebe a sua mensagem, uma mudança, e aí essa mudança começa a refletir em você, porque o crescimento do outro também é o seu crescimento. Sim. Né? Lá no Sul a gente costuma brincar, né? A gente tem a rivalidade Grenal. Eles sempre dizem, a rivalidade Grenal é o seguinte,
Quando o Grêmio ganha e o Inter tá por baixo, o Inter vai se esforçar para chegar no Grêmio. E no tempo que o Grêmio deixou o Inter ganhar, porque o Grêmio se acomodou. A questão aqui é que ninguém se acomoda. O Guto cresce e puxa o Alan cresce e puxa o Guto. E assim a gente vai puxando quem tá começando. Porque não é apenas uma visão de negócio, é uma evangelização, é a alma das pessoas que nos escutam que tá ali valendo. E eu acho que a Kiara, o Fábio perceberam isso na gente, por isso que a gente está aqui ano após ano, seja no Catequista Brasil, em julho, no meio do ano, na Expo Católica. As editoras estão percebendo isso. Né? Por quê? Porque é um trabalho que vem se consolidando e as pessoas têm que aceitar, querendo ou não, não é uma imposição, mas elas precisam aceitar de que a internet hoje é a voz, que muitas pessoas querem ter e não tem. A gente precisa burilar, que nem um diamante bruto, e trabalhando ele para que ele fique realmente bonito. Claro, aí nada nasce pronto. Isso. Esse movimento que a gente está fazendo, ele está ganhando espaço, não quer dizer que ele está pronto. Isso. Ele vai, talvez só esteja pronto na eternidade, porque a gente vai deixar para os outros darem continuidade. Entende? Então, esse processo todo que a gente está vivendo, eu acho muito bonito, eu acho muito legal de chegar em casa, refletir sobre, né, falando agora como sobre nós. Para quem recebe essa mensagem, precisa ser aquele estalo de instigação. Ah, tá, a minha catequese está assim, está tudo muito bem. Não está tudo muito bem. Se você se acomoda com algo, ali na frente você vai ser ultrapassado. E não é que as pessoas vão deixar de fazer catequese com você, elas vão deixar de fazer catequese. Porque o que eu percebi, por exemplo, quando eu dei catequese de paróquia? Eu percebia que, por conta dessa mentalidade, os pais foram formados dessa forma. Ou seja, os pais passaram a ser formados de maneira que a catequese era um cumprimento de uma etapa da vida. E aí eles passam isso para os filhos. Só que aí os filhos já veem isso como uma maneira entediante. Eles já chegavam sem vontade de estar ali. E aí é missão do catequista tentar mostrar para eles que aquilo ali é para a vida. Que não é uma aulinha qualquer, que nem vai no colégio. É um conhecimento que ele vai aplicar para algo mais importante da vida dele. Então eu preciso, dentro da catequese, convencer ele de que aquilo ali é fundamental para a vida dele, porque se ele se formar em Harvard, se ele for um ótimo profissional, se ele for o mais popular e não for pro céu, nada valeu a pena. Entende? Então todo esse trabalho que a gente faz aqui, se não tem como intuito principal a salvação das almas, não adianta nada o Guto ser o maior podcast católico, não adianta nada o Alan ter 300 livros lançados, se no final a alma não for pro céu. Agora, falando do livro, vai ser um livro trazendo uma temática da Virgem Maria. Tem um prefácio bem pesado aí, que eu fiquei sabendo. Esse eu vou deixar no ar. Esse aí vai deixar no ar? Quando que você vai lançar o livro? O lançamento, em princípio, está sendo trabalhado para julho. O nome do livro se chama Gratia Plena. Ainda estou pensando se eu vou botar o subtítulo Em Defesa da Virgem ou A Grandeza da Virgem. Estou pensando ainda. Legal. Vamos debater isso aí. Mas ele justamente vai falar sobre tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a Virgem Maria. Coisas que muitas vezes nós nos deixamos esquecer. Por quê? Porque a gente tem uma onda, uma coisa que é necessário falar. O protestantismo foi e está ainda anos-luz na frente dos católicos em respeito à utilização das mídias digitais. Basta você ver um pastor famoso, qualquer, aí tem 3, 4 milhões de seguidores e arrastam multidões juntos. Porque eles souberam utilizar da internet desde o primórdio. Né? Já souberam, digamos assim, criar comunidades bem fortes. E com isso, os conteúdos anticatólicos, querendo ou não, quando você faz um conteúdo contra a Virgem Maria, é um conteúdo anticatólico. Eles começaram a crescer muito. Então o católico vai para a internet com uma fé ainda meio mal formada e ele já entra na internet com a pecha de idólatra, adorador de imagem, etc. Então o trabalho na internet hoje que eu vejo assim, em questão da Virgem Maria, ele é muito árduo. Porque eu tô há 2 anos falando basicamente 40, 50% do meu conteúdo sendo mariano. E ainda assim, todo dia chega um católico com as mesmas dúvidas das dúvidas que eu tirei de alguns católicos antes. Então esse livro ele nasce para deixar claro, acessível, objetivo, numa linguagem fácil de entender, tentando transcrever tudo aquilo que eu uso na internet para uma linguagem escrita, tentando facilitar a aprendizagem. Então deixando ali claro
o que é a Mariologia. Primeiro primeiro capítulo ali é sobre o que é a Mariologia. Se a Mariologia realmente existe, porque às vezes você fala sobre Mariologia na internet, as pessoas que não são católicas dão risada, dizendo que essa palavra nem existe. Então, mostrando a Mariologia como área da teologia, que é uma ciência teológica puramente cristocêntrica. Então, mostrando desde o início que tudo que a gente vai falar naquele livro aponta, antes de tudo, para Jesus. Então, a gente mostra... a ideia do livro é mostrar que a Mariologia existe, chegar no ponto principal da Mariologia, que é o dogma da maternidade divina, e que os outros 3 dogmas são privilégios em decorrência do primeiro dogma. Então, tem essa estrutura, esse esqueleto. Ele não é um livro histórico, não vai mostrando assim, em 1000, tem os dados, mas não foca muito nisso, né? Não vai ficar falando toda a história de cada dogma, não. É o que é o dogma, as objeções que ele tem, como que ele surgiu. Por exemplo, chega em 1950, tem a proclamação do dogma da Assunção de Maria. Por que ele só foi proclamado em 1950? Então tem toda a explicação ali. Aí depois nós temos o antepenúltimo capítulo, que é sobre a devoção mariana. Boa. Qual é a diferença entre adoração e veneração, de maneira muito simples de se entender. Quais são as formas dessa veneração que nós damos a Maria, por que nós rezamos o terço, E aí o último capítulo são as objeções de todas as questões que foram tratadas no livro. Então, por exemplo, tem o dogma sobre maternidade divina. Aí tem uma objeção comum sobre maternidade divina. Então, ele é um livro que se fecha do início ao fim, de maneira catequética, para que a pessoa possa conhecer e amar a Virgem Maria sem medo. Essa que é a ideia.